na extraordinária história de Santo André Quinta-Egon e os corajosos mártires coreanos, que enfrentaram desafios inimagináveis em nome de sua fé. Santo André Quinta-Egon, o primeiro sacerdote nativo coreano, liderou uma vida marcada pela devoção e sacrifício. Em um momento histórico tumultuado, ele e inúmeros outros cristãos na Coreia enfrentaram perseguições brutais que desafiaram a própria essência de sua fé. Neste vídeo, vamos explorar as circunstâncias da época, os eventos que levaram à perseguição e, acima de tudo, a inspiradora resiliência de Santo André Quinta-Egon e seus companheiros mártires. Prepare-se para uma viagem no tempo que irá te cativar e inspirar. Assista ao vídeo, conheça essas figuras notáveis da história das santidades e entenda como sua fé inabalável continuou a iluminar a Coreia e o mundo. Você é católico? Sim, eu sou católico. Um diálogo seco com um funcionário do governo, enquanto pairava a ameaça de uma morte sangrenta. Uma breve profissão de fé, como registrada em uma das epístolas escritas durante seus dias de prisão, na qual há toda a profundidade da fidelidade a Deus de André Quinta-Egon, o primeiro sacerdote católico coreano martirizado em 1846. E com ele, há o testemunho de fé, selado com o supremo sacrifício da vida, de milhares de homens e mulheres varridos pela onda de perseguições que atingiu a Coreia nos séculos XVIII e XIX, que ainda hoje constitui a seiva vital e a história da identidade de todo um povo, a população católica coreana, vivo, mesmo se uma minoria. Origens. A Igreja coreana foi fundada por leigos, eis a peculiaridade que a distingue das demais igrejas. Segundo o missal romano, o Espírito sopra onde quer. Por isso, naquela estreita península, na extremidade oriental do mundo, o mesmo Espírito inspirou o coração de alguns homens, que abriram suas almas à nova fé, transmitida pelas delegações eclesiásticas chinesas que visitavam a Coreia, anualmente, desde o início do século XVII. Chegada de sacerdotes à Coreia. Com o passar do tempo, os sacerdotes iam à Coreia e levavam consigo escritos religiosos e livros para aprofundar a fé. No entanto, a comunidade nascente, cada vez mais fecunda e prometedora, começou a pedir a Pequim para mandar mais missionários às suas terras e foi atendida. O padre Chumumo chegou à Coreia e, assim, tiveram início as celebrações litúrgicas. A perseguição. Entretanto, a prosperidade da fé da nova comunidade não passou despercebida. O governo coreano não via com bons olhos o novo culto, que levou ao país novos ritos, bem diferentes dos tradicionais. Assim, em 1802, foi promulgado um edito estatal, que não proibia apenas a crença cristã, mas também mandava exterminar os cristãos. O primeiro a ser assassinado foi o único sacerdote chinês. Contudo, em 1837, chegaram mais dois, acompanhados por um bispo, pertencentes às missões estrangeiras de Paris, embora houvesse ainda perseguições. André Quinta-Egon, primeiro sacerdote da Coreia. André foi um dos primeiros sacerdotes coreanos, nascidos e criados no país. Nasceu em 1821, em uma família convertida e muito fervorosa, tanto que seu pai transformou sua casa em igreja doméstica, onde se reuniam muitos fiéis para ser batizados. André Kim respirava a fé, desde criança, e conheceu de perto o martírio precoce com a morte do seu pai, assassinado aos 44 anos. Tais episódios, porém, fortaleceram ainda mais a sua fé, a ponto de ir a Macau para receber a ordenação sacerdotal. Ao regressar à Coreia como diácono, em 1844, favoreceu, às ocultas, a entrada no país do bispo Ferrell. Juntos, trabalharam como missionários, sempre em segredo, apesar do eterno clima de perseguição. André, de modo particular, conhecendo os costumes e a mentalidade locais, obteve resultados extraordinários em seu apostolado. Contudo, foi descoberto e preso, por tentar enviar documentações e testemunhos para a Europa. Padre André Quinta-Egon foi martirizado em 16 de setembro de 1846.
Companheiros mártires. Foram 10.000 mártires. Desses, a Igreja canonizou muitos que foram agrupados para uma só festa, liderados por André Quinta-Egon. Neste dia, veneram-se na mesma celebração todos os 103 mártires que na Coreia deram testemunho da fé cristã. Todos estes atletas de Cristo, entre os quais 3 bispos, 8 presbíteros e todos os outros leigos, homens e mulheres, casados ou não, anciãos, jovens e crianças, suportando o suplício, consagraram com o seu precioso sangue os primórdios da Igreja na Coreia. Paulo Chong-azan, catequista peregrino. A história de Paulo é a de um herói da fé, pois, ainda jovem, presenciou ao martírio de metade da sua família. Paulo Chong, natural de Maia, nasceu em 1795, foi preso, com sua mãe e irmã, e privado de todos os seus bens. Ao readquirir a sua liberdade, sua fé ficou mais forte do que nunca, transferiu-se para Seul, onde se uniu à comunidade cristã local, com a qual trabalhou muito, obtendo novas conversões. Sozinho e a pé, apesar das enormes dificuldades, fez pelo menos 15 peregrinações à China, comprometendo-se para levar sacerdotes e missionários às terras coreanas de Pequim. Hospedado na casa do bispo francês de Imber, que ajudou a entrar na Coreia, recebeu o convite para ser sacerdote. Porém, Paulo foi preso, durante as perseguições anticristãs, e martirizado em 22 de setembro de 1839. Via de santificação. João Paulo II canonizou 103 mártires coreanos. De acordo com fontes locais, mais de 10.000 mártires morreram na opressão coreana. Desses, 103, incluindo várias mulheres, foram beatificados em 2 grupos separados em 1925 e 1968 e depois canonizados juntos em 6 de maio de 1984 em Seul por João Paulo II. Apenas 10 deles são estrangeiros, 3 bispos e 7 sacerdotes, os outros são todos coreanos, catequistas e fiéis. A memória litúrgica deles é 20 de setembro. Os líderes desta lista litúrgica são, além de André Quinta-Egon, o catequista Paulo Chong-azan. Os restos mortais deles repousam desde 1900 na cripta da Catedral de Myeongdong. 124 outros mártires beatificados por Francisco em Seul. Outros 124 mártires foram beatificados pelo Papa Francisco em 16 de agosto de 2014, durante sua viagem à Coreia do Sul. Entre eles estava Paulo Yun-ji-chung. Mais de 1 milhão de fiéis participaram da missa de Francisco naquele dia celebrada na porta de Gwanggawamun, que se seguiu a uma intensa visita do Papa ao local das execuções, o santuário de Seosomun, na periferia de Seul. A enorme participação do povo foi um sinal da profunda devoção da qual ainda gozam esses santos e beatos, membros vivos da história e da identidade de uma nação. Eles nos lembram que devemos colocar Cristo acima de tudo, disse o Papa em sua homilia, acompanhada em várias passagens por aplausos prolongados e emocionados. O exemplo dos mártires, acrescentou o pontífice, tem muito a nos dizer que vivemos em uma sociedade onde, ao lado de imensas riquezas, a pobreza mais abjeta cresce silenciosamente, onde o grito dos pobres raramente é ouvido, e onde Cristo continua a chamar-nos, pedindo-nos que o amemos e o sirvamos, estendendo a mão aos nossos irmãos e irmãs necessitados. Algumas curiosidades sobre Santo André Quinta-Egon e os mártires coreanos. Primeiro sacerdote coreano. Santo André Quinta-Egon é conhecido por ser o primeiro sacerdote nativo coreano. Ele foi ordenado em 1845, após passar por um longo e desafiador processo de formação religiosa, o que é uma prova da sua dedicação à sua fé. Perseguição sangrenta. A perseguição aos cristãos na Coreia, na época de Santo André Quinta-Egon, foi particularmente feroz. Os cristãos enfrentaram torturas cruéis e mortes violentas por se recusarem a renunciar à sua fé. Isso torna seu testemunho de fé ainda mais notável. Canonização em grupo.
Santo André Quinta-Egon foi canonizado juntamente com outros mártires coreanos em 1984 pelo Papa João Paulo II. A canonização em grupo reconheceu o sacrifício de centenas de cristãos coreanos que deram suas vidas pela fé durante esse período. Herança duradoura. O legado dos mártires coreanos continua vivo na Coreia do Sul até hoje. O país possui uma comunidade cristã vibrante e crescente, e muitos coreanos se inspiram na coragem e devoção dos mártires em sua própria jornada de fé. Dia dos Mártires Coreanos. A Igreja Católica na Coreia e em todo o mundo celebra o Dia dos Mártires Coreanos em 20 de setembro para honrar Santo André Quinta-Egon e seus companheiros mártires. É uma data importante no calendário litúrgico da Coreia. Essas curiosidades destacam a importância histórica e espiritual de Santo André Quinta-Egon e dos mártires coreanos, que são fonte de inspiração para muitos cristãos e continuam a ser lembrados e celebrados por suas vidas de fé inabalável. Reflexão sobre a história de Santo André Quinta-Egon e os mártires coreanos. A história de Santo André Quinta-Egon e os mártires coreanos é uma poderosa fonte de reflexão sobre a coragem, a devoção e a resiliência da fé em face da adversidade. Ela nos lembra que, em muitos momentos da história, a fé religiosa foi testada de maneiras inimagináveis, mas ainda assim, indivíduos como Santo André Quinta-Egon e seus companheiros mártires mantiveram sua fé inabalável. Aqui estão algumas reflexões sobre essa história inspiradora. A fé inabalável em tempos difíceis. A história dos mártires coreanos nos lembra que a fé pode ser uma força incrivelmente poderosa que sustenta as pessoas mesmo nas situações mais difíceis. Diante de perseguições brutais e torturas, esses mártires se recusaram a renunciar à sua fé cristã, demonstrando a profundidade de sua devoção. Sacrifício e devoção. A disposição dos mártires em sacrificar suas vidas em nome de sua fé é um testemunho de amor e devoção a Deus. Eles optaram por enfrentar a morte em vez de renunciar às suas crenças, mostrando que sua fé era mais importante do que qualquer coisa terrena. Inspiração contínua. A história dos mártires coreanos continua a inspirar as gerações atuais. Ela nos faz questionar nossa própria fé e até que ponto estamos dispostos a ir para defendê-la. Esses mártires nos desafiam a refletir sobre o que realmente valorizamos em nossas vidas. Unidade na fé. A canonização em grupo dos mártires coreanos também destaca a ideia de que a fé pode unir as pessoas de diferentes origens e circunstâncias. Eles vieram de diversas camadas da sociedade coreana, mas compartilharam a mesma fé e se apoiaram mutuamente até o fim. Legado duradouro. O legado dos mártires coreanos é um testemunho da perseverança da fé cristã ao longo do tempo. Eles enfrentaram uma das perseguições mais brutais da história, mas a Igreja Católica na Coreia continuou a crescer e prosperar. Isso nos lembra que a fé pode resistir a desafios e prosperar, independentemente das circunstâncias. Em resumo, a história de Santo André Quinta-Egon e os mártires coreanos nos convida a refletir sobre a profundidade de nossa própria fé, a coragem de defendê-la em face de adversidades e a inspiração que podemos encontrar na devoção e no sacrifício daqueles que vieram antes de nós. Ela nos ensina que a fé pode ser uma luz brilhante mesmo nas horas mais sombrias da história. Minha oração. Santo André Quinta-Egon e gloriosos mártires coreanos, heróis da fé e exemplos de coragem inabalável. Hoje, nos voltamos para vocês em profunda gratidão e devoção. Vocês suportaram perseguições terríveis e sacrifícios inimagináveis por sua fé em Cristo. Em tempos de trevas, vocês permaneceram como luzes brilhantes da esperança, inspirando gerações futuras com sua devoção inabalável. Olhando para suas vidas e sacrifícios, pedimos sua intercessão diante do trono de Deus. Ajude-nos a fortalecer nossa própria fé, para que possamos permanecer firmes em face de desafios e dificuldades. Inspire-nos a nunca comprometer nossos princípios e crenças, mesmo quando confrontados com adversidades.
Santo André Quinta-Egon e mártires coreanos, rogai por nós e por todos aqueles que enfrentam perseguição religiosa em todo o mundo. Pedimos sua intercessão para que a paz, a liberdade religiosa e a tolerância possam prevalecer em todos os cantos da terra. Amém. Santo André Quim e companheiros mártires, rogai por nós. Não se esqueça de se inscrever no canal Hoje na História das Santidades para mais histórias inspiradoras de santos e mártires que moldaram o curso da fé cristã. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e participe ativamente desta jornada pela história da santidade. Juntos, celebraremos o legado de santos que nos mostram o poder da fé inquebrantável. A sua participação é fundamental para nos ajudar a continuar produzindo e divulgando essas histórias incríveis. Se você curtiu o vídeo, ficaríamos imensamente gratos se pudesse clicar no botão "Valeu demais" e contribua com o canal. Deixe seu feedback nos comentários. Isso nos incentiva e nos motiva a continuar compartilhando essas histórias fascinantes com vocês.